Um filme sobre um palhaço que mata adolescentes dentro de um milharal. Essa é basicamente a trama de O Palhaço no Milharal. Que é um filme bem simples, mas por trás dessa simplicidade, a gente tem um bom gore, a gente tem uma história legal, a gente tem umas atuações aceitáveis e a gente tem um filme mega divertido. É um filme que tem mais personalidade do que muito blockbuster que tá saindo nos cinemas ultimamente. E assim, hoje vamos falar sobre esse slasher que tem uma vibe retrô e consegue equilibrar comédia voluntária, mortes criativas, com um toque de crítica geracional e também a gente tem uma protagonista cativante aqui. E pra quem não sabe, esse filme é baseado no livro de mesmo nome, que assim, são 3 livros, então a gente pode ter sequências, vou falar sobre isso nesse vídeo, vou falar sobre o filme sem spoilers no começo, da metade pro final com spoilers, tem muita coisa pra gente conversar, quero falar sobre as mortes também, então vamos falar sobre tudo desse filme, mas antes deixa o like que é importante, e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês esperam pra uma sequência, coloca tudo lá que eu quero muito saber. A história aqui do filme começa como todo bom filme de terror, com um flashback ali bem sangrento, e esse flashback é ambientado em 1991 e vemos um grupo de adolescentes numa festinha ali, perto da icônica fábrica de xarope de milho da cidade, e 2 jovens acabam entrando ali no milharal pra fazer umas safadezas, e os 2 acabam sendo mortos por um palhaço bem sinistro que usa uma máscara bem suja. E essa morte dos 2 só deixa mais forte a lenda urbana de que tem um palhaço assassino na cidade. E aí pulamos pros dias atuais e conhecemos a nossa protagonista, Queen, uma adolescente que acabou de chegar na cidade e tá tentando recomeçar ali com o pai dela viúvo, Glenn, já que a mãe dela morreu e deixou um buraco aí na vida deles dois. E agora que eles estão nessa nova cidade do Missouri, que é bem pequena e bem pacata, a Queen meio que tá tentando se adaptar a essa nova dinâmica, só que no primeiro dia de aula dela, ela já ganha uma detenção e acaba conhecendo um grupinho de adolescentes populares. A Janet, o Matt, o Ron, o Tucker e o Cole. E o Cole é filho do prefeito da cidade, então assim, é uma baita responsabilidade carregar esse fardo. E esse grupo aí de jovens acaba apresentando pra ela os costumes locais e as lendas locais. E eles são bem baderneiros, pra ser bem sincero com vocês, tá? Porque eles falam pra ela que é normal ali eles roubarem bebidas, beberem escondidos, fazerem pegadinhas com todo mundo pra pôr no canal do YouTube deles. Eles até se vestem com a fantasia ali do palhaço Frendo, né? Pra assustar as pessoas. Palhaço esse que é o das lendas aí que acontece na cidade, das mortes misteriosas que rolam. E aliás, quando eu assisti esse filme, eu só pensei, meu Deus, esses jovens são a Camila Loures do Missouri. Basicamente isso. Porém, numa certa noite, o palhaço Frendo aparece e começa a matar esses adolescentes um a um. E é aqui que o clima do filme muda e se torna bem sangrento. E por falar em mortes, eu adorei a maioria das que acontecem aqui. Elas conseguem ser sangrentas na medida certa, conseguem ser sinistras em outros momentos e conseguem ser bem práticas na maioria das vezes. Então a gente tem gente sendo decapitada, tem flecha sendo atirada em adolescente, tem pessoa sendo apunhalada com serra elétrica. São mortes que na maioria das vezes funcionam muito bem, principalmente se tratando de um slasher que sabe que é bobo e usa essa bobeira de uma maneira boa. E já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vocês vão entender o que eu tô falando. Agora vamos falar de personagens, porque eu preciso mencionar que a Queen e o Cole são 2 personagens muito bem desenvolvidos na história, mas os outros personagens são simplesmente coadjuvantes que aparecem pra ser mortos pelo palhaço, porque de resto eles não ganham desenvolvimento, eles não ganham um aprofundamento tão bom pra quando a morte deles acontecer, se acontecer, a gente sentir essa morte. Então por mais que o filme seja autoconsciente, como eu tinha dito pra vocês, ele sabe que ele é bobo e ele usa a bobeira ao seu favor, ainda assim, ele podia ter nivelado bem isso no roteiro pra tornar todos os personagens um pouco mais desenvolvidos, pra quando uma morte chegasse, a gente sentisse um pouco mais ela. Então eu senti que esse foi um ponto negativo do filme. Entretanto, gente, a estética desse filme é muito bonita. A crítica social também não é nada sutil e ela funciona bem ali porque mostra que as gerações anteriores tentam controlar o comportamento dos jovens de hoje em dia, enquanto eles culpam esses jovens por tudo que eles não conseguiram fazer na época deles. Então é um conflito geracional que existe aqui no filme, porque de um lado a gente entende porque os mais velhos estão bravos com os jovens, mas do outro a gente fica pensando, tipo, eles só são jovens, eles estão fazendo besteira. E tá tudo bem fazer besteira quando você é jovem, porque você vai aprender com essas besteiras. Então tem esse conflito geracional que funciona muito bem pra história e é o impulso necessário pra gente meio que compreender toda a narrativa. E eu preciso elogiar a Kate Douglas, que interpreta a Queen. Ela consegue ser uma protagonista cheia de atitude, as decisões dela ao longo do filme fazem sentido e a relação que ela tem com o pai dela aqui é um toque emocional muito interessante que traz uma diferença desse filme pra outros slashers. Mesmo que o roteiro não se aprofunde tanto nessa conexão dos dois, ainda é uma conexão que funciona. E além disso, o humor do filme tá muito atrelado a todos os personagens. E assim, às vezes ele é intencional, às vezes ele não é, mas as sacadas que o filme traz não incomodam ninguém, na verdade elas conseguem ser muito positivas pra história. E tem cenas tão bizarras que são comicamente colocadas nessa história que me fizeram rir muito alto. E assim, são cenas meio mórbidas. Sabe aquele humor ácido? Então, é exatamente o que eles usam aqui. E tem uma cena em específico que é uma que 2 garotas pegam a cabeça de um morto real e ficam brincando como se fosse uma cabeça de silicone ali, criada pra assustar elas, mas era uma cabeça de verdade. E você fica, meu Deus, eu sei que é uma cabeça de verdade. E elas não sabem. Então assim, é uma cena que funciona. Tem outra cena também do parzinho romântico aí do filme, que tem meio que uma declaração de um dos personagens pro outro, e aí tem meio que uma recusa de um dos personagens, e aí, gente, essa cena é tão brega, num nível assim, que só vendo pra vocês entenderem, mas ela funciona bem. Então é um filme que faz
as coisas de uma maneira muito funcional. E olha, vocês sabem que eu sou muito sincero com vocês, né? Então assim, eu não posso falar que eu gostei do clímax porque eu não gostei. Eu achei o clímax extremamente sem lógica, tem momentos que desafiam qualquer coerência narrativa aqui, e a motivação ali do assassino é muito besta. Na minha cabeça não entra que exista uma motivação plausível para o que estava acontecendo naquele final. Então assim, foram pontos meio negativos. Mas em compensação, mesmo que a motivação ali do Frendo seja horrível, ele ainda tem um design muito impecável. Aquele design bem old school. Ele é aquele tipo de vilão que eu olho e percebo que ele tem potencial pra se tornar muito marcante, porque se até o Art, o palhaço ali de Terrifier, se tornou marcante com um filme ruim, porque Terrifier é um filme ruim, e ninguém vai me fazer pensar o contrário, aqui a gente tem um filme que tem uma história mais legalzinha, tem atuações muito melhores, tem um orçamento meio baixo, mas ao mesmo tempo conseguiu fazer o feijão com arroz direito. Então assim, tudo que Terrifier tentou ser, esse filme conseguiu fazer muito melhor. E ele nem foi tão brutal quanto o Terrifier. O Terrifier exagera no nível pra, vou espantar as pessoas. E eu ficava assim assistindo. Nossa, é tão exagerado que fica ridículo. Sempre quando eu puder dar hate em Terrifier, eu vou dar hate em Terrifier. E assim, no geral, O Palhaço do Milharal não é um filme memorável, mas ele conseguiu fazer o que ele deveria fazer. Ele divertiu a gente. Ele também colocou gays nessa história. Não vou falar agora o porquê tem gays nessa história e quando aparecem os gays nessa história. Vou deixar uma parte com spoilers. Mas existem gays aqui. É o povo animado. E o filme, mesmo sendo imperfeito, ainda assim foi um grande abraço em nossa de slasher. Então, pra mim, valeu super a pena assistir. Eu quero saber de vocês. Já assistiram? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí embaixo e a partir desse momento vamos falar com spoilers. Então, se você já assistiu, fica comigo pra gente conversar mais. Se você não assistiu, vai lá assistir. Depois volta aqui. Tá disponível pra compra e aluguel lá na Prime Video. Então tá, o final desse filme foi bem maluco. A gente acaba entendendo quem tava por trás da máscara do Frendo nesse final. E ainda o filme dá um gostinho de quero mais pra uma sequência que eu preciso dessa continuação na minha mesa agora. E assim, sabendo que o filme é baseado numa trilogia de livros, que ele teve uma bilheteria boa lá nos Estados Unidos, eu acho que a sequência vem aí. E hoje vamos falar sobre o final desse filme, vamos falar sobre as mortes, vamos falar sobre uma possível sequência, vamos falar sobre muita coisa. Eu quero saber tudo o que vocês acharam do filme lá nos comentários, então já vai comentando que é importante. Vamos começar falando das mortes. As duas primeiras mortes acontecem em 1991, quando dois jovens são brutalmente mortos no milharal, e essa cena de início foi muito tensa e deu um pontapé ótimo pra essa história. Pelo menos eu adorei o que eu vi. Achei assim, uma cena de início muito bem feitinha. Não sei o que vocês acharam, comentem. Daí a primeira morte que aconteceu dos jovens protagonistas é a do Tucker, que ele é atormentado ali pelo palhaço, que coloca uma caixinha de música dentro do guarda-roupa dele. Ele abre essa caixinha, o mini palhacinho pula, e aí o Frendo aparece, corta a garganta dele e mata ele na hora. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse filme, eu só pensei, pera, se a maioria das pessoas da cidade são assassinos que matam ali jovens meio que delinquentes, por que os pais do Tucker deixariam ele ser morto por esses palhaços? Será que esses pais dele sabiam das coisas? Porque assim, se ele mora na cidade faz tempo, como aparentava que ele morava, os pais provavelmente sabiam, já devem ter tentado recrutar eles. Então, cadê os pais desse menino? Por que eles não estão na história desse filme? Eu fiquei com muitos questionamentos sobre o pai de todas essas vítimas que a gente vai vendo aí ao longo dessa história. Mas eu prefiro não pensar muito, não desenvolver muito esse pensamento, porque vai que o filme começa a se tornar ruim. Então eu paro geralmente o pensamento. Depois disso, a gente tem um caos no desfile, onde um dos carros alegóricos começa a pegar fogo por conta de uma brincadeira desses jovens. E o Matt acaba sendo culpado por isso, não só ele, como todos os outros, mas ele foi um dos principais culpados. E depois disso, ele vai pra casa dele, faz alguns exercícios ali na garagem, e o palhaço aparece atrás dele, prende uma serra numa barra ali que ele tá usando pra fazer exercício e decapita a cabeça dele, que aliás cai dentro do cooler na hora. E essa cena foi muito divertida, foi uma das minhas favoritas do filme, mas eu também confesso que eu gostaria de ter visto a cabeça dele sendo decapitada de verdade, o sangue meio que escorrendo. Eu acho que eles pecaram um pouco nessa parte aí de colocar as cenas realmente acontecendo, não ter cortes de um take pro outro, sabe? Ou sei lá, se tiver cortes, mostra pelo menos o corpo lá decapitado ou algo do tipo, sabe? Então eu senti um pouco de falta disso. E daí chegamos no final do filme, onde todos os jovens estão reunidos ali numa festa próxima ao milharal, o mesmo milharal que a gente vê lá nos anos 90, acontecendo a morte daquele jovem casal. E a Ginger, que é uma jovem qualquer ali da cidade, acaba levando uma flechada nas costas. E as meninas estão achando que ela faz parte de alguma pegadinha que o Matt e o Tucker armaram pra meio que mexer com a cabeça delas. Até porque a gente vê ao longo do filme elas e os meninos fazendo essas pegadinhas, né? Nossas Camila Loures, como eu já mencionei na parte sem spoilers. E quando uma cabeça decapitada acaba aparecendo voando na frente delas, elas nem têm reação. Porque elas acham que a cabeça decapitada, que tem ali o formato da cabeça do Matt, faz meio que parte de toda essa pegadinha que eles estão fazendo e estão gravando elas ali. Então elas tiram sarro dessa cabeça, elas brincam com a cabeça como se fosse algo super normal. E nessa hora eu tava no misto de dar risada e também de pensar, meu Deus, essa cabeça não era pra estar fedendo? Que, gente, é uma cabeça decapitada. Apesar que tava dentro de um cooler, né? Mas o cooler não tinha tanto gelo pra resfriar essa cabeça. Então assim, novamente eu pensei, não pensa muito, Matheus. Só aproveita. Só dá risada dessa cena que tá, tipo, uma galhofa total e tá uma galhofa divertida. E aí, depois de muito brincar com a cabeça, as meninas acabam descobrindo que, na verdade, esses dois estavam mortos. E um palhaço Frendo acaba aparecendo e matando ali um cara aleatório com uma flechada na cabeça, que foi também outra cena muito bem feita. E toda essa cena de ataque que acontece aí pra gente chegar no último ato, pra mim foi
foi a melhor cena do filme. A gente vê ali o Rush atirando num dos palhaços pra salvar as meninas, e ele atira com uma escopeta ali bem de boa no palhaço, então assim, foi uma cena bem intensa. Tanto que depois esse palhaço é levado ali pro pai da Queen, que é o médico da cidade, ajudar ele, e esse pai dela fica meio que sob pressão, tentando ajudar o palhaço ferido, enquanto o outro palhaço ameaça ele. Ainda bem que no final das contas ele consegue meio que dar uma passada de perna no palhaço, apunhala ele no pescoço, e é muito engraçado que ele fala, é melhor você não tirar essa faca daí. E vai lá e o palhaço tira, e ele fala, tipo, eu avisei, e o palhaço vai lá e morre. Então, o roteiro é uma tosqueira, ele sabe que é uma tosqueira, e ele se diverte sabendo que é uma tosqueira, é muito bom. Enquanto o pai da Kim tava tentando meio que lutar pra sobreviver, a gente via lá no milharal as meninas tentando fugir da legião de palhaços, e a Ronnie acabou sendo empalada por uma serra elétrica enquanto tava correndo dentro do milharal, e a Janet ficou cheia de sangue da amiga por conta disso. E aliás, antes dessa morte, a gente também teve a cena icônica das meninas tampando a boca uma da outra, e o Friend aparecendo e tampando a boca da Queen. Gente, essa cena é a coisa mais besta que existe, porque o palhaço poderia ter matado elas e ele não, só quis fazer uma brincadeirinha. Então, funciona pro filme. Eu não sei como eles conseguiram fazer um filme que fosse besta, mas eu gostei, tipo, sei lá. Parece que eu tô sendo redundante, mas eu acho que a definição desse filme é ser redundante, porque ele é redundante no que ele faz, ele não tenta ser mais do que ele é. Daí a Janet e a Queen acabam se abrigando numa casa depois da morte ali da Ronnie, e o Friend aparece nessa casa, apunhala a Janet com uma foice, ela leva um choque ali quando ele coloca ela no teto, numa lâmpada quebrada, enfim. E eu amei o humor ácido dela nessa cena, porque ela fala pra Queen que ela não quer morrer. E a Queen vai lá e arranca a foice de dentro da Janet, apunhala o Friend com essa foice, e antes da Janet morrer, ela ainda fala as últimas palavras dela. Eu te odeio, Kim. E eu te odeio, Queen. E o palhaço que tava ali do lado também morrendo fala, eu também. Gente, não tem como dar risada dessa cena. Não tem. É uma cena cômica demais. Esse é o tipo de filme que deveria obrigatoriamente estar na Netflix, porque ele encontraria um público lá. E no final, os únicos sobreviventes de tudo isso é a Queen, o Rusty e o Cole. E assim, temos uma mulher hétero cis e 2 gays. Então assim, vencemos, gente. Vencemos. Um filme desconstruído. E nesse ponto da história, a Queen é capturada pelos palhaços. Temos o monólogo dos vilões, onde a gente descobre que a legião de Frendos são adultos da cidade, incluindo o xerife, professores, trabalhadores, e todos trabalham com um objetivo em comum, que é acabar com os adolescentes desobedientes dessa cidade. E as motivações deles é a coisa mais tosca possível, não dá pra você levar a sério essas motivações. No caso, eles odeiam os jovens porque eles não seguem as doutrinas conservadoras que eles acreditam, é isso. E isso continua sendo idiota. Tanto que o Cole, filho do Arthur, que é o prefeito da cidade, é um dos adolescentes que tá ali curtindo com os amigos e que é colocado como alvo desses palhaços. E o pai dele acaba culpando ele pela morte da irmã dele anos atrás, sendo que não foi algo intencional, não foi culpa dele. Então o pai é meio maluco, o pai que criou toda essa legião na cidade, ou na verdade só perpetuou uma coisa que já vinha de antigamente. E ele até caga pro filho dele, prende o filho dele ali numa corda pelo pescoço, então é doideira esse final. E aí a gente vai ver nesse desfecho os Friends ali arriscando suas vidas e atacando os adolescentes, enquanto o Arthur acaba meio que atacando o pai da Queen, que aparece pra ajudar ela e foge com o carro dele, e o Cole ali fica preso pelo pescoço, quase morre nessa cena, mas ele acaba sendo salvo e consegue sobreviver. E toda essa cena final com os Friends morrendo um a um é muito bem feita. Eu gostei muito das mortes deles, porque são mortes rápidas que não ocupam tanto tempo, mas são mortes criativas. E a atmosfera de suspense desse final também é super bem construída. E a gente também tem uma morte muito legal, que é uma das minhas favoritas também do filme, que é a do xerife, quando a Queen tá escondida ali com a fantasia de Frendo, ela aparece nas costas dele, enfia aquele taser na boca dele e queima ele de dentro pra fora. Esse momento assim foi um dos melhores, eu adorei, porque a xerife tava me dando nos nervos. E nesse encerramento aí do clímax, a gente vê o Cole se assumindo gay finalmente, né? Se assumindo mais pra gente, no caso, porque ele beija ali o Rusty, e a Queen olha pra esse beijo e fica pensando, que noite esquisita, Jesus. E essa cena que ela fala isso foi o auge, porque ela ficou pensando, ai, onde tem gay, não tem paz. E eu só fiquei pensando, gays, 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 E pra mim ficou muito claro que o Cole não queria a Queen quando ela se jogou pra cima dele e ela queria transar e ele simplesmente ignorou isso. Então assim, tava na cara que ele escondia que ele era gay, e toda aquela historinha dele com o Rush ao longo do filme tava muito esquisitinha. Aquela história daquele tempo deles juntos no acampamento, caçando, gente. Eles deviam dar uns peguinha nessa época, eu sinto. Mas o Cole não queria admitir publicamente que ele gostava do Rush e deu no que deu. Mas então, pra acabar essa história, nós vemos a Queen, o pai dela e as gays entrando no Fusca, e a Queen, que não sabe dirigir câmbio manual, e isso foi um problema que ela admitiu um pouco antes no filme, do nada ela acaba aprendendo a dirigir, passa a marcha, só pra atropelar um dos Frendos que aparece bem na frente do Fusquinha, e eu demorei séculos pra meio que conseguir passar a marcha direito sem o carro morrer, e ela
fez isso de primeira. E eu fiquei, caramba, minha filha, que raiva de você. E no desfecho dessa história, um tempo se passa, o pai da Queen se candidata a prefeito da cidade, depois do pai do Cole ali meio que sumir. A gente também vê o casal das gays feliz, no caso o Cole e também o Rust juntos, e a Queen acaba pegando a estrada pra faculdade, e alguém deixou uma caixinha surpresa do Frendo no banco de trás dela. Isso sugere que tem algum palhaço desse culto dos Frendos ainda na cidade, tanto que pode ser o Arthur, que fugiu e a gente não sabe pra onde ele foi, mas a Queen nem liga muito pra isso, só joga essa caixinha pra fora da janela do carro e vida que segue. E esse filme me provou uma coisa que eu já sabia, que é fácil fazer um filme slasher, você não precisa fazer uma galhofa, né, Terrifier? Dá pra você fazer um roteiro coeso, mesmo que sendo bobo em alguns momentos, ainda assim entregando algo interessante, algo que não seja exagerado. E aqui a gente tem tudo isso. É um filme que sabe fazer o feijão com arroz direitinho. Eu espero que eles façam próximos filmes, no caso mais 2, pra fechar a trilogia de livros. E também, assim, gente, o Palhaço Frendo vai voltar a aparecer na sequência. A gente vai ver a Queen sendo a protagonista, assim como ela também é a protagonista do terceiro, então ela não morre em nenhum dos filmes. E ela só evolui à medida que os livros vão passando, então eu imagino que no filme vai ser nessa mesma vibe. Ela voltando a caçar ali os Frendos que estão atrás dela, tentando acabar com a vida dela, porque ela acabou com a vida deles, no caso. Uma coisa bem Sidney Prescott com os Ghostface. E no geral, O Palhaço no Milharal é um filme que navega muito bem pelos clichês do gênero slasher. Ele consegue zoar de tropos habituais que existem dentro desse estilo de filme. Ele consegue subverter algumas coisas, não só colocando uma Final Girl no final, mas colocando 2 gays como Final Boys no final. Então, nossa, a gente precisava de uma representatividade, né? E esse filme trouxe isso. E também é um filme divertido, um filme brutal, um filme autoconsciente. É um filme que soube fazer o que deveria e fez direito. Então, é isso, eu gostei desse filme. Me conta aí o que vocês acharam dele. Qual a sua morte favorita, o que você espera de uma sequência, coloca tudo nos comentários que eu quero muito ler. Clica no like e me segue com mais conteúdos. Beijo, tchau!